Pássaro Branco é um filme que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, mas ao invés de mostrar os campos de batalha, ele acompanha uma família tentando sobreviver durante a invasão da França, fugindo de soldados alemães e até de antigos colegas de escolas que passaram a apoiar esse regime. Sarah, uma menina judia, consegue escapar graças a Julien, um garoto com uma certa deficiência que sempre foi vítima de bullying, e decide escondê-la no celeiro de sua família para tentar salvar sua vida. Eu vou te contar essa história dramática e mostrar por que ela tinha potencial para ser um grande filme, mas acabou ficando abaixo do que poderia. Eu sou Fábio Silva e te vejo depois da vinheta. O filme começa mostrando Julian, um estudante que acabou de entrar em uma nova escola porque foi expulso da escola anterior. Ele está tentando se adaptar ao novo ambiente, mas a verdade é que sempre foi um babaca que praticava bullying. Inclusive, esse foi o motivo de sua expulsão. Mas a realidade é que ninguém liga muito para esse começo. Então vamos falar dessa parte um pouco mais para frente, porque o que realmente importa acontece quando ele chega em casa e encontra sua avó, que para dar uma lição de vida no neto, decide contar a própria história bem no estilo Titanic. O problema é que, diferente do clássico do James Cameron, a ligação entre o presente e o passado aqui quase não tem impacto. A história da Sarah é extremamente interessante, mas esse começo ele parece completamente desconectado do restante do filme, e chega até a confundir um pouco o espectador sobre qual é o verdadeiro foco da história. Sarah, quando jovem, era uma menina linda, simpática e apaixonada pela vida. Tinha vários amigos e estudava na mesma sala que Julien, um garoto com deficiência cuja família trabalhava nos esgotos da cidade, e por isso sofria muito bullying. Mas o filme faz questão de deixar claro que aquilo não era um simples bullying, era discriminação. E Sarah via tudo aquilo acontecendo, mas nunca fez nada para impedir de verdade. Na verdade, ela simplesmente nunca se importou. Só que as coisas estavam prestes a mudar. O preconceito contra os judeus começa a crescer na região e o medo cresce junto. O pai dela, muito preocupado, ele quer fugir enquanto ainda dá tempo. Já a mãe, meu Deus, que personagem irritante. Ela simplesmente se recusa a aceitar a realidade e é completamente apegada à vida que tem. Insiste em ficar e tentar esconder da filha tudo o que está acontecendo, como se isso fosse resolver alguma coisa. E obviamente, não resolve. Acha que esses desgraçados se importam onde nascemos? Ou se frequentamos a sinagoga ou não? Para eles não somos franceses, somos vermes, uma doença que deve ser dizimada. Na verdade, só faz tudo piorar. E quando os oficiais alemães estão chegando à escola, Sarah e os outros alunos judeus recebem a ordem dos professores para fugir imediatamente. Assim que os soldados chegam, um dos próprios colegas de classe entrega o que aconteceu. Foram levadas pelos professores. Ainda estão por aqui em algum lugar. E agora, os alemães começam a seguir o rastro das crianças que estavam fugindo. E como eram só crianças, não tinham nenhum tipo de ajuda externa, acaba sendo fácil encontrá-las. Mas Sarah consegue seguir por outro caminho e Julien acaba encontrando. Ele explica rapidamente o que aconteceu e também decide levar para a própria casa. Sarah hesita por alguns segundos, afinal ela nunca teve uma real amizade com ele, mas também não tinha outra opção. Ela ainda se preocupa com os pais, mas sabe que voltar não resolveria nada. Na verdade, é muito pelo contrário. Provavelmente só pioraria a situação. Os dois seguem pelos esgotos, já que Julien conhece aquele lugar por causa do trabalho do pai e consegue levá-la em segurança até sua casa. Mas em vez de escondê-la dentro da sua própria residência, ele decide colocá-la no celeiro por medo de vizinhos denunciarem a família. E é aqui que a história entre Julien e Sarah realmente começa. Sarah sente vergonha por nunca ter feito nada para defender Julien. E agora, recebendo justamente a ajuda da pessoa que ela ignorou durante anos, começa a perceber o quanto ela é uma pessoa muito superficial. Mas ao mesmo tempo, isso também não chega a ser tão impactante assim. No fim das contas, ela era só uma adolescente vivendo a própria vida. Era visível que Sarah se sentia desconfortável quando via o Julien sofrendo bullying. Ela nunca chegou a participar de nenhuma das agressões, mas também não fez absolutamente nada para impedir. E antes de sair do celeiro, Julien pede para que seja chamado pelo nome real dele, né? Mas mesmo depois de 5 anos estudando juntos, ela nem sabia o nome dele. E essa cena é muito boa. A atuação do Julien é quase como: é sério que você nem sabe o meu nome? Eu devia ter deixado você lá. É claro que ele não chega a falar essas palavras, mas você consegue ver no rosto dele. É Julien. Me desculpe.
E falando do celeiro, a fotografia nesse ambiente é incrível. A iluminação, o cenário, os figurinos são muito bem feitos e ajudam demais a criar a atmosfera do momento. E a atuação do elenco todo não fica para trás. O desconforto da Sarah por nunca ter feito nada por ele é muito convincente. E o Julian também consegue passar muito bem tanto a paixão que sente por ela, quanto o constrangimento de suas limitações por causa da sua deficiência. Ariella Glasser e Orlando Shred dão um verdadeiro show de atuação. Mas voltando à história, enquanto Sarah continua escondida no celeiro, Julian segue indo para a escola normalmente para não levantar nenhuma suspeita. Ele e sua família também tentam encontrar um jeito de tirar Sarah da França e levá-la para outro país onde ela não seria mais caçada. Só que nada dá certo, porque a pessoa que prometeu ajudá-los acaba morrendo no processo. E o próprio Julian quase é pego e escapa por pura sorte, ou melhor, roteiro, né? Enquanto isso, no celeiro, o filme ele começa a explorar uma parte que eu gostei bastante. Sarah ensina a Julian a magia da imaginação, mostrando que mesmo nos piores momentos da vida, a gente ainda precisa encontrar algum motivo para continuar vivendo. São cenas bem criativas, mas confesso que poderiam ter sido um pouco mais trabalhadas, mas mesmo assim funcionam e conseguem dar uma leve respirada no meio de tanta pressão. Só que do lado de fora, a situação continua piorando. Os soldados alemães montam novos quartéis dentro da cidade, as ruas ficam completamente tomadas por soldados e sair dali passa a ser praticamente impossível. Enquanto isso, o tempo vai passando dentro do celeiro. Os pais de Julian continuam cuidando de Sarah, levando comida, roupas, e aos poucos a amizade entre os dois começa a virar outra coisa. E depois de um tempo, Julian é chamado pelo professor e recebe a notícia de que vai começar a participar das aulas de matemática avançada. E aproveitando a oportunidade, ele pega o caderno de desenhos de Sarah que estava na sala para levar de volta a ela. Quando chega ao celeiro, os colegas de classe dele, que agora fazem parte da milícia local, invadem o lugar e começam a espancá-lo. Sarah consegue espantar os morcegos que estavam no teto do celeiro sem aparecer, e eles começam a voar desesperadamente por todo lado. No susto, os garotos acabam fugindo dali. E assim que Julian consegue levantar, ele explode. Desconta toda a raiva em cima da Sarah. Dá pra entender exatamente o que tá passando pela cabeça dele. Ele acabou de tomar uma surra, não consegue revidar por causa da sua deficiência, vive com medo de os próprios pais serem capturados pelo fato de eles esconderem a Sarah e, para piorar, acaba passando por tudo isso na frente da garota que ama. É muita coisa acumulada. Mesmo assim, a relação entre os dois não fica abalada por muito tempo. Claro que dá uma mexidinha tanto nele quanto ela. A Sarah passa a se sentir ainda mais culpada por tudo que ele está enfrentando por causa dela, e tudo isso acontece ao longo de mais ou menos um ano. E eu gostei bastante da forma como o filme mostra essa passagem de tempo. Eles vão crescendo, a aparência dos dois vão mudando, e até o aniversário de Sarah acaba sendo celebrado. E no dia do aniversário, eles recebem uma notícia de que os aliados venceram uma batalha importante contra a Alemanha. E pela primeira vez em muito tempo, surge uma esperança de que aquilo pode ter um fim. Cassino foi libertado pelos aliados. A primeira divisão de paraquedistas da Alemanha foi destruída, abrindo caminho até Roma para A França será a próxima. Na mesma noite, Julian quer dar um presente para Sarah, né? E leva ela para passear durante a noite. Pode parecer uma coisa simples, mas depois de passar um ano inteiro preso dentro de um celeiro, sem poder fazer nada do lado de fora, sentir o vento de novo e olhar o céu, para ela, aquilo provavelmente significava liberdade. E é nessa cena que Julian praticamente se declara, e acontece o primeiro beijo entre eles. Eu gostei bastante do desenvolvimento desse romance, porque primeiro ele mostra os dois amadurecendo, criando uma amizade, enfrentando dificuldades, e só depois transforma isso em um relacionamento. Ficou bem natural. Só que, curiosamente, o famoso "eu te amo" nunca chega a ser dito. No dia seguinte, Julian resolve fazer um caminho diferente do habitual para ir à escola. Só que essa decisão muda completamente o rumo da história. Durante o caminho, ele acaba sendo capturado pela milícia e, na confusão, a bolsa dele fica para trás. Um dos soldados resolve olhar o que tem lá dentro e encontra o
quê? Um desenho que Sarah tinha feito para Julian. E aí vem um detalhe interessante. E esse soldado é justamente um garoto por quem Sarah era apaixonado no começo do filme. Na hora, ele junta as peças e percebe que Julian estava escondendo a Sarah e, sem perder tempo, vai direto até o celeiro. Quando chega lá, encontra Sarah e tenta atirar nela, mas ela consegue fugir por um buraco no telhado. Ela a persegue pela floresta e, quando finalmente consegue encurralá-la, aponta a arma e, bem na hora em que vai atirar, lobos aparecem e atacam o soldado. Que conveniência, né? Eu esperava uma solução um pouco melhor para essa cena. Não chega a estragar o filme, mas fica com aquela cara de roteiro tentando resolver um problema do jeito mais fácil possível. Mas enfim, Sarah encontra a bolsa de Julian perto do corpo do soldado e imediatamente percebe que alguma coisa deu muito errado. Enquanto isso, os pais de Julian descobrem, através dos vizinhos, que o filho foi levado. E aqui acontece uma coisa que eu gostei bastante. Durante boa parte do filme, por causa da família de Julian, a gente desconfia dos vizinhos. Eles parecem estar sempre observando a casa, sempre olhando tudo. Dá até a impressão de que vão denunciar a família deles a qualquer momento. Mas na verdade, todo esse cuidado era porque eles também estavam escondendo um casal de judeus e naquela mesma noite planejavam fugir da cidade. Esses vizinhos oferecem que ela fuja junto com eles, mas Sarah decide ficar. Primeiro porque queria saber se Julian estava vivo e depois porque ainda alimentava a esperança de reencontrar os próprios pais. Eu adorei essa quebra de expectativa. E os pais do Julian conseguem um dinheiro justamente com esses vizinhos para tentar subornar os soldados. Enquanto isso, o caminhão que transportava Julian é parado por outros soldados e no começo parece que é só uma abordagem comum, mas na verdade era uma emboscada. Do outro lado, vemos os pais deles chegando com o dinheiro na esperança de convencer os soldados a libertarem o seu filho. Só que tudo acontece rápido demais. Corram! Eles estão fugindo! Julian tenta fugir, mas é atingido por um tiro. É tudo muito triste e bem impactante, principalmente quando a Sarah fica sabendo. Eles tentam encontrá-lo, mas o seu corpo nunca foi encontrado. E apesar de toda a dor por perder um filho, eles continuam a cuidar de Sarah, mas dessa vez em sua casa. E mesmo após o fim da guerra, Sarah continuou lá. O filme não mostra quanto tempo levou para a guerra acabar, mas deu a entender que foram anos de espera. Até que um dia, o seu pai também volta, mas sem sua mãe. Ela não sobreviveu. Foi levada para um campo de concentração de onde nunca mais voltou. Os anos se passam, Sarah cresce, segue em frente e acaba até casando com outra pessoa. Afinal, por mais doloroso que seja, a vida continua. E a gente tem que tentar ser feliz. No casamento, ela entra na igreja acompanhada não apenas pelo seu pai, mas também pelos pais de Julian. Porque depois de tudo que viveram juntos, eles já eram uma família. Esse é um final muito bonito para a história da Sarah. Só que é justamente aqui que o filme resolve voltar para o presente. E é a partir desse ponto que o filme começa a decepcionar. A gente volta para o presente e vê Julian, entendendo por que a avó fez ele ouvir toda aquela história. O problema é que essa mudança acontece rápido demais. Durante o filme inteiro, ele é mostrado como um garoto egoísta, arrogante e que fazia bullying e chegou até a ser expulso por isso. Aí depois de ouvir uma única história, num único dia, ele simplesmente vira outra pessoa. Ainda mais um adolescente podre de rico e acostumado a fazer sempre o que quer. No dia seguinte, ele já volta para a escola, completamente diferente, pede desculpas e muda de atitude. Eu entendo perfeitamente a mensagem que o filme queria passar. E a mensagem é ótima, mas a execução não funciona tão bem assim. A impressão que fica é que são dois filmes diferentes tentando dividir o mesmo tempo de tela. Toda vez que a história voltava para Julia, eu só queria que ela voltasse logo para Sarah, mais jovem. Porque é ali que está o coração do filme. A ligação entre os dois existe, faz sentido no papel, mas na prática acaba parecendo forçada e não tem o peso emocional que deveria ter. Mesmo assim, Pássaro Branco continua sendo um bom filme. A fotografia é linda do começo ao fim. A direção de arte também merece muitos elogios. Os cenários, os figurinos, a iluminação, tudo ajuda a criar aquela sensação de medo, isolamento e até de superação que o filme queria passar. E o elenco principal entrega atuações muito boas. Os dois carregam boa parte do peso emocional da história e conseguem fazer você acreditar naquela amizade que, aos poucos, vai se transformando em amor. E antes de terminar, tem um detalhe que vale comentar. O próprio nome do filme, o Pássaro Branco, representa justamente a esperança.
E durante os momentos mais difíceis da vida da Sarah, ele aparece como um símbolo de que, por pior que tudo pareça, ainda existe um motivo para continuar. No fim das contas, Pássaro Branco conta uma história fictícia, mas ela acontece em um dos períodos mais sombrios da humanidade. E esse é o maior mérito do filme. Não para mostrar a guerra pelos olhos dos soldados, mas pelos olhos de pessoas comuns que tiveram a vida completamente destruída por causa do preconceito. Só que, ao mesmo tempo, fica aquela sensação que dava para entregar um pouquinho mais. A história da Sarah é excelente, mas a forma como o filme tenta conectar tudo isso com o Julian acaba tirando parte do impacto da narrativa. Ainda assim, eu continuo achando que vale a pena assistir. A minha nota para Pássaro Branco é 7 de 10. E agora, eu queria saber de você. Acha que teria coragem de fazer o que Julian fez? Principalmente sabendo que essa pessoa não faria o mesmo por você? Me conta aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal e deixa o like. Te vejo na próxima sessão. Tchau, tchau!